Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando aquele videozão de domingo, o vídeo de fundamentos que eu gosto de trazer para vocês aqui. E o vídeo de hoje, como vocês viram na chamada do vídeo, é o principal ou um dos principais erros que todo investidor de fundo imobiliário ou comete ou não deveria cometer, na verdade, né? Mas acaba cometendo. E vocês vão entender que esse erro, ele é principalmente, pessoal, voltado para quem já utiliza os rendimentos dos fundos imobiliários para pagar alguma conta, para poder utilizar como seu uma forma de renda extra já, ou que vai utilizar isso e se a pessoa ainda não utiliza, ou seja, reinveste os dividendos, os recebimentos dos dividendos dos fundos imobiliários na sua carteira, essa análise ainda não faz muito sentido. Mas em algum momento eu acho que todo mundo aqui investe em fundo imobiliário ou monta uma carteira de investimentos, primeiro para proteger o patrimônio, mas também para algum momento viver de renda, né? Viver de renda passiva, ter os seus rendimentos ali e que a gente fala, né, que atingir a tão chamada, tão famosa liberdade financeira, né, que é o momento onde os dividendos, eles já suportam o seu custo mensal. Então, em tese, você não precisaria mais do seu trabalho, né, da sua renda ativa, que os próprios dividendos pagam as suas contas, e aí você poderia até trabalhar no que você gosta, trabalhar naquilo que você quer, ou simplesmente não trabalhar, se essa for a sua vontade. Mas a ideia é a seguinte: esse erro, ele é muito comum e eu vou mostrar na prática para vocês o porquê que as pessoas não devem escolher o fundo imobiliário pelo dividendo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, na verdade não é uma pergunta, né? É trazer para vocês uma reflexão. Nós temos dois tipos de fundo imobiliário. Os fundos de papel, basicamente, e os fundos de tijolo. Obviamente que a gente tem algumas variações entre eles, né? Mas basicamente a gente tem o fundo imobiliário que investe em ativo real, que é aquele que investe no tijolo, ele compra o imóvel, aluga esse imóvel e você, como cotista, recebe esses aluguéis, ou o fundo de papel, que é aquele que investe na dívida, que financia o mercado imobiliário. O fundo imobiliário vai lá, compra um CRI, e esse CRI ele foi utilizado, ou está sendo utilizado, para financiar um empreendimento imobiliário. E aí o fundo imobiliário ele recebe os juros e a correção monetária desse empréstimo que ele fez, né? Porque na verdade o fundo imobiliário de papel ele empresta o dinheiro, né? Ao comprar o CRI, ele se torna o credor daquela empresa que é a devedora, né? Do caso. Então, isso já mostra dois componentes importantes da questão do rendimento dos fundos imobiliários. Por quê? Aí vocês podem falar, Eric, quando eu comparo um dividendo de um fundo de papel com um dividendo de um fundo de tijolo, na grande maioria das vezes, o fundo de papel ele paga mais dividendo. E aí que está o grande erro, que na verdade ele é a causa para levar ao erro. Grande parte das pessoas acabam estruturando a sua carteira com mais fundos de papel ou, em algumas vezes, eu até me assusto um pouco com 100% de fundo de papel, porque ele paga mais dividendo. E aí você pode estar se perguntando, Eric, mas por que ele paga mais dividendo do que o fundo de tijolo? O retorno de um fundo imobiliário, a rentabilidade que a gente tem, ela é composta por alguns fatores, não somente o dividendo que você recebe, a valorização, o dividendo, né, aquilo que você recebe na sua conta, mas também a valorização do investimento que você fez, né, a valorização da cota. Quando a gente investe num fundo de tijolo, como é que estruturalmente ele funciona? Você coloca o seu dinheiro lá no fundo, o gestor vai lá, compra imóveis, esses imóveis são alugados e você recebe os aluguéis proporcionalmente ao que você investiu. Mas perceba um ponto. Você não tem reajuste da inflação ou do processo inflacionário no dividendo. Porque, por exemplo, você investiu num HGLG, por exemplo, né, que é um fundo que tem um pagamento recorrente aí de 1,10 há muito tempo. Há mais de 3 anos ele paga 1,10 todos os meses. Esse dividendo, em tese, com o passar do tempo, os aluguéis do HGLG, eles são reajustados pela inflação mês a mês, ano a ano. Obviamente que ele continua pagando 1,10 porque ele tem componentes não recorrentes. Mas a ideia é o seguinte, você está incorporando a inflação
dividendo. Porém, essa não é somente o retorno que você espera de um fundo de tijolo. Você tem a valorização do ativo. Então, o retorno total de um fundo de tijolo, que a gente chama, né, que é a rentabilidade, o retorno total desse investimento, ele é composto pelo que você recebe de dividendos, mais a valorização do imóvel, ou seja, aquele imóvel ele se valoriza com o passar do tempo, os imóveis do fundo. E se a gente pega bons ativos, bons fundos imobiliários com bons imóveis, bem localizados, no longo prazo, a tendência vai ser sempre a valorização do ativo ser igual ou superior à inflação. E o que significa isso? Ao você investir o seu dinheiro num fundo de tijolo, você acaba se protegendo da inflação. Por quê? Você está recebendo os dividendos, mas a sua cota está valorizando. A cota vem valorizando pelo menos a inflação. Então, você acaba protegendo o seu capital que você investiu. Você investiu no fundo, por exemplo, 10 mil lá há 5 anos atrás. Hoje, você colhendo os seus dividendos, hoje você tem lá 15 mil, por exemplo, investido. Porque com o passar do tempo, os imóveis desse fundo imobiliário, eles foram se valorizando. Por exemplo, você comprou a R$100 a cota há 5 anos, hoje ela está 150, porque os imóveis que estão lá dentro também se valorizaram. Então esse é um ponto importante para vocês entenderem o porquê que o fundo de papel ele paga mais dividendo do que um fundo de tijolo. Porque a componente de valorização, o retorno total de um fundo imobiliário, ele é composto tanto pelo dividendo quanto pelo reajuste inflacionário. No caso do dividendo, no caso do fundo de tijolo, parte desse reajuste inflacionário está na valorização da cota. Já no caso de um fundo de papel, como é que funciona a rentabilidade e o retorno de um fundo de papel? É basicamente o dividendo sendo pago. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o fundo investiu num CRI de 1 milhão. No mês seguinte ou no ano seguinte, esse CRI ele continua valendo 1 milhão. Ele não vai se valorizar que nem um ativo de tijolo. E o que o fundo imobiliário ele recebe de lucro desse empréstimo? Ele comprou um CRI de 1 milhão, na verdade ele emprestou 1 milhão para o devedor utilizar esse dinheiro para fazer alguma coisa, e esse devedor ele paga esse 1 milhão, né, devolve esse 1 milhão para o fundo, mais os juros e a correção monetária. Esses juros e a correção monetária são o lucro de um fundo de papel, então isso tudo vem no dividendo. Então esse é um ponto importante, porque você que investe num fundo de papel, você está recebendo toda a inflação e os juros na sua mão. Ou seja, se você investe, no caso lá no nosso fundo de tijolo, que você investiu 10 mil reais a 100 reais a cota. Passados 5 anos, no fundo de tijolo você teria 150 reais a cota, ou seja, 15 mil reais que você tem investido, por exemplo, mais os dividendos que você recebeu. Já no caso do fundo de tijolo, você investiu 10 mil reais, passados 5 anos você continua com 10 mil reais, porque você não teve valorização. E você pegou e tirou, você recebeu esse dividendo na sua mão, que é a inflação e os juros. Ou seja, você tirou, o fundo ele te pagou toda a inflação. E é aí que está o grande problema. Por quê? Primeiro eu quero mostrar para vocês, só para poder mostrar de fato o porquê que, ou na verdade mostrar com evidência essa questão da avaliação patrimonial. Eu vou mostrar para vocês 2 fundos imobiliários, o valor patrimonial do KNCR, que é um fundo de papel da Quineia, e do HGLG. Olha aqui comigo. Olha só. KNCR, o patrimônio lá de 2015, aqui eu peguei no Funds Explorer, tá? Olha só, a cota começou a 100 reais, olha só, ela não tem oscilação, não tem oscilação nenhuma. Teve uma oscilação, na verdade, negativa, que foi na época da pandemia, mas hoje ela já voltou. Imagina só, você tivesse investido 100 reais, ou se tivesse comprado a cota aqui a 100 reais em dezembro de 2015, se você tivesse comprado uma cota e você mantivesse essa uma cota, essa só uma cota hoje valeria 101 reais. Então, você não tem valorização, você está recebendo toda a inflação e os juros, né, mas principalmente a inflação, que seria o reajuste do seu investimento, tá vindo tudo na sua mão. Olha só a HGLG, pessoal, se você tivesse comprado uma cota lá em dezembro de 2015, no mesmo período, pagado 104 reais, olha quanto essa uma cota estaria valendo hoje. Cadê?
R$ 157,90. Então, passados praticamente 9, 10 anos, você teria num fundo de papel R$ 100 e no caso do fundo de tijolo você teria R$ 157. Então percebe que os dois você está recebendo os dividendos. E aí que está a grande diferença do porquê que um fundo de papel ele paga mais dividendo do que um fundo de tijolo. Porque lembra da questão do retorno total? No caso do fundo de tijolo, o retorno total é composto pelos dividendos que você recebe e a valorização da cota. Já no caso do fundo de papel, você não tem valorização da cota, então todo o retorno está no dividendo e você recebe ele na sua mão. Então o dividendo estruturalmente entre os dois fundos ele vai ser maior, porque toda a inflação está no dividendo. Já no caso do tijolo, uma parte da inflação ela está no reajuste dos aluguéis todos os anos e a outra parte está na cota, na valorização do imóvel, algo que você só vai receber se tiver venda do imóvel. Se não tiver venda, é o seu patrimônio subindo, ou seja, aquele dinheiro que você colocou lá, ele está se valorizando. E aí que está o ponto, que é a explicação do porquê a gente tem, o que é o grande erro, principalmente quem está vivendo na fase já de utilização do recurso da renda, é usar todo o dividendo, principalmente se você tem uma carteira com muito mais fundo de papel. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, pessoal, só para vocês entenderem na prática como é que funcionaria essa questão da carteira. Vamos imaginar uma situação hipotética que você tenha recebido, na verdade você tenha recebido não, que você tenha acumulado na sua poupança, qualquer que seja sua renda fixa, R$ 500 mil. Aí você chegou no momento, poxa, eu entendi que fundo imobiliário ele paga um rendimento mensal, então eu vou colocar os R$ 500 mil em fundo de imobiliário. Só que eu, como sou da grande maioria, eu olho os fundos imobiliários pelos dividendos. Então, eu vou escolher aqueles que pagam mais. Obviamente, ele vai montar uma carteira somente com fundo de papel. E aí, olha só que interessante. Vamos supor que no ano 1 ele coloque lá os R$ 500 mil e que esse fundo ele traga um retorno total de dividendo de 13% ao ano. O que seria mais ou menos hoje, se a gente for pegar o IPCA mais ou menos a 4%, seria um IPCA mais 9, por exemplo. Ou se a gente fosse pegar um fundo de CDI, o CDI a 10,75, seria mais ou menos um CDI mais 2,5, CDI mais 3, tá? Essa é a ideia. Então, quanto que ele teria de renda anual nesse primeiro ano? Seria basicamente os 500 mil, os 13% de 500 mil, ele teria R$ 65 mil. O que daria uma renda mensal dividido, é só pegar esse valor de 65 mil, dividir por 12, teria uma renda mensal de 5.416. Pô, bacana, assim, para o nosso padrão é muito boa. E se a gente for pensar assim, tá dando até mais de 1% ao mês. Mas olha só, a inflação, pessoal, eu tô pegando uma inflação média aqui, eu peguei na internet, se vocês pegarem, procurem, que a inflação média dos últimos 10 anos foi de 5,5%. Algumas pessoas fazem conta com 3, outras com 4. Eu estou fazendo uma situação mais real, porque a gente é um país inflacionário, infelizmente. Se você pegar dos últimos 20 anos, ela até passa de 6, a inflação média anual. Obviamente teve anos com menos, teve anos com mais, mas assim, eu peguei uma média. Então vamos supor que a inflação seja 5,5% ao ano. Ou seja, o que isso significa? O que é a inflação de 5,5% ao ano? Significa que o seu poder de compra naquele ano caiu em 5,5%. Então, o que você comprava no começo do ano, com o mesmo dinheiro, você precisa de 5,5% a mais de dinheiro para comprar a mesma coisa. É isso que a inflação significa, é a perda do poder de compra do seu dinheiro. Então, vamos voltar lá. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, eu vou usar uma despesa aqui como escola do filho. O que eu estou querendo mostrar? Você, nesse caso, você já recebe esses R$ 5.500, R$ 400 e vai utilizar uma parte desse dinheiro para pagar a escola do seu filho, que custa R$ 1.000 por mês, por exemplo. Essa escola, esse valor, ele representa 18% do que você recebe dessa sua renda. Tranquilo, sem problema nenhum. Só que vamos para o segundo ano. Os 500 mil, lembra? Você não tem valorização dele. Ele continua sendo 500 mil, você continua recebendo 13% ao ano, continua recebendo R$ 65 mil, continua recebendo 5.416. E a inflação continua sendo, eu peguei a média aqui, 5,5% ao ano. Só que agora, o seu poder de compra, ele
ele reduziu 11,3%, porque você tem a inflação de 5,5% mais a inflação de 5,5% passado, obviamente é juro composto aqui. E eu estou fazendo um exemplo, pessoal, que aqui é o ponto que, na verdade, eu estou sendo bem conservador aqui. Eu peguei a despesa da escola e só reajustei a inflação. E lembrando, pessoal, que a inflação, ela é uma... O que é o IPCA, né, que a gente ouve tanto falar? E o IPCA nada mais é do que uma cesta de produtos que o governo, que o IBGE define, e ele monitora as variações de preços dessa cesta de produtos. Tem produtos lá que você ou eu não usa, tem produtos que você utiliza e para outras pessoas não utilizam. Então, na verdade, a inflação, ela é... Obviamente, não tem como agradar todo mundo, pegar todo mundo. Mas, por exemplo, tem algumas coisas, plano de saúde, por exemplo, isso não entra na inflação, no índice IPCA. E o plano de saúde, por exemplo, eu vi esse ano reajustou 20%. Então, nós temos alguns produtos, né, o nosso dia a dia, certamente essa inflação que a gente mede da nosso poder, no nosso dia a dia, ela é maior do que o IPCA. Porém, esse é o índice que a gente utiliza como sendo a base para tudo, então. E aí eu reajustei a mensalidade da escola do seu filho em 5,5%. E a mensalidade passou a ser 11.055. Mas lembra, você continua recebendo 5.416. Agora, esse valor passou de 18% para 19% da sua renda que você está recebendo desses fundos imobiliários. E eu fiz uma simulação até 15 anos. E olha só, pessoal, chegados nos 15 anos, os seus 500 mil reais continuam. Lembra lá que a gente viu lá no KNCR que passados 10 anos a cota patrimonial saiu de 100 e continua em 100? Seria a mesma coisa que eu tivesse investido 500 mil lá atrás e 10 anos depois continuaria a ter os 500 mil. Então, eu continuei tendo 13% ao ano, recebendo 65 mil reais no ano, recebendo 5.416, porém, agora a mensalidade da escola passa a ser a 39% dessa renda. Então, o que isso mostra? E olha só o seu poder de compra, ele perdeu 123% em período de 15 anos. O que isso mostra, pessoal? Mostra o seguinte, se você tem uma carteira somente com fundos de papel, estruturalmente, e você utiliza todos os dividendos, você não reinveste nada, você está usando tudo, chegou naquela fase que você já está usando tudo, você vai perder dinheiro, você vai perder valor, poder de compra, que é o que a grande maioria das pessoas fazem na hora de estar usufruindo, é tirar tudo. Porque aí a pessoa fica olhando, eu continuo com os 500 mil lá, aquele dinheiro que eu investi, só que quanto de poder de compra você perdeu? Olha só nesse caso, nesse exemplo aqui, você acabou perdendo 123% do seu poder de compra. Olha só que interessante. E aí você pode estar pensando, Eric, então eu não devo ter fundo de papel na minha carteira? Você acabou com a minha vida, porque eu gosto muito de fundo de papel, eu tenho muito fundo de papel na carteira, que é o que paga mais dividendo, e aí volta aquela pergunta, aquele comentário que eu fiz no início. A grande maioria das pessoas escolhem fundo imobiliário pelo dividendo. Você vai lá, o que você aprende aí em muitos cursos, né, fazer um filtro por dividendo. Aí você coloca lá o filtro por dividendo e pega lá os 5 primeiros que maior dividendo paga. Certamente será fundo de papel. Aí você escolhe e investe nesses fundos. E aí você tem uma carteira que paga dividendos maiores do que uma de tijolo, porém no longo prazo você vai ver que você primeiro, em tese, você vai perder valor e a carteira da pessoa que tem fundo de tijolo também vai ter mais retorno, vai ter um valor maior no final. E eu fiz, pessoal, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, um link de um estudo que eu fiz o ano passado, que eu fiz uma comparação de 5 anos investindo no HGLG e 5 anos investindo no CPTS. Na época que o CPTS ainda estava bom, tá, pessoal? Não quero ver hate aqui. Vocês vão ver que por mais que o CPTS ele pague mais dividendos mensalmente, num período de 5 anos, o HGLG dá um banho de retorno.
Um banho de retorno. E aí você pode estar falando, Eric, então eu não devo ter fundo de papel na carteira? Deve muito. Por quê? Você deve ter uma... Aí que eu falo que você tem que ter estruturalmente uma carteira diversificada. Porque num caso, você tem no fundo de tijolo, você protege mais o seu patrimônio. E no outro lado, você tem um ativo que te paga mais dividendos, que você pode rebalancear a carteira, comprar outros ativos, você aumenta o retorno mensal. Entendeu? Então, é importante você ter os dois tipos. O que não pode é você ter apenas fundo de papel na carteira. Agora, você pode ter só fundo de tijolo na carteira? Pode. Não tem problema, porque você está protegendo o seu tendo bons fundos, mas você não terá um retorno como você ter uma carteira mesclada entre fundos de tijolo e fundos de papel. Então, o vídeo de hoje, pessoal, é para você que já está vivendo de renda, que já usa os rendimentos dos fundos imobiliários para pagar os seus custos, ou para você que vai fazer isso em algum momento, para você já ter isso em mente, que eu não posso tirar tudo. Eu preciso reinvestir uma parte dos dividendos na minha carteira. Por quê? Senão eu estou tirando toda a inflação dela. E aí, eu tirando a inflação dela, eu perco o poder de compra do valor que eu investi. Agora, para fechar esse vídeo, que é um bônus para vocês, que eu acho que essa primeira parte, eu tenho quase certeza que grande parte de vocês já ouviu, mas se não ouviu ainda, espero que tenha servido de utilidade para você. Em tijolo, pessoal, existe um ponto que você deve considerar reinvestir uma parte dos dividendos. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo meu aqui, quando o fundo faz a venda de um imóvel, e aí é aquele momento que você recebe a inflação que foi acumulada nele. Lembra? Porque o imóvel ele vem se valorizando ao longo do tempo. Chega em algum momento um fundo de tijolo, ele vende esse imóvel, ele pode vender esse imóvel. E aí você pega lá no fato relevante da venda, o imóvel foi vendido a tantos por cento acima do valor de compra e tantos por cento acima do último laudo de avaliação. O que significam essas duas informações? A primeira é, eu comprei por 100 e vendi por 150. Então eu apurei 50 de lucro. Esse 50 de lucro eu vou distribuir. Só que aí que tá, o quanto desses 50 é a inflação que está voltando para mim? É na avaliação. Então, por exemplo, você pega lá, um imóvel ele foi comprado por 100 e vendido por 150. Ele teve 50% de lucro de valorização do preço de compra, porém 20% apenas de valorização do último laudo. Ou seja, ele foi comprado a 100, mas no último laudo ele já estava valendo 130, por exemplo. E você vendeu por 150. Então, o que a gente consegue entender dessa jogada? Você vendeu por 150 e comprou por 100. Esses 50, 30 é somente a inflação que foi entrando no ativo. E os outros 20, de fato, é o lucro mesmo que você teve. Por quê? Se eu avaliei o fundo, né, no momento da venda, ou no ano que eu vendi, e ele valorizou de 100 para 130, significa que é a valorização do ativo. É a inflação sendo incorporada nele. Então, se eu vendi por 150 e eu pegar os 50 todos e eu continuo com 100, você percebe que eu perdi valor? Por quê? Toda a inflação que eu ganhei nessa valorização, eu tirei. Agora, se eu pego desses 50, tiro 20 e mantenho os 30, beleza, aí a inflação continuou no imóvel. Então, isso é muito importante para vocês, pessoal. A importância também do fato de você ter fundos de tijolo na carteira, não significa que você pode usar tudo também. Você tem que ir acompanhando isso, principalmente quando o fundo faz venda, que é no momento, a venda de um imóvel no fundo de tijolo, é o momento onde destrava a inflação. É onde a inflação vem para você, na forma dos lucros, né, da distribuição dos lucros, do ganho de capital. Então, se você tem que ver muito, e isso é importante, você sempre monitore os fatos relevantes dos fundos que vocês investem, para saber o quanto que o fundo vendeu em termos de lucro, porque o lucro é exatamente o preço de venda menos o preço de compra. Mas nesse range aí, nessa diferença, o quanto que é valorização do ativo e o quanto que é lucro mesmo da negociação. A negociação da venda, falando, não, o fundo tá, eu comprei por 100 mil, hoje ele tá valendo 130, mas eu vou vender por 150. Então, esses 20 mil é de fato a valorização que o ativo teve nesse tempo todo.
porque a avaliação dele capturou isso. Já o 150 é aí toda a ideia de você trazer fluxo de caixa lá da frente para o fluxo de caixa futuro para valor presente, ver o quanto que é o potencial desse ativo e tá, eu considero que 150 é bom. Então, sempre olhem isso no fato relevante, o quanto que ele vendeu em relação ao preço de compra e o quanto que ele vendeu em relação à última avaliação. Se, por exemplo, tem ultimamente, né, eu tenho falado bastante no RVBA. O RVBA ele tem vendido alguns imóveis que ele apura lucro, porém a venda foi exatamente no valor do laudo de avaliação. Ou seja, você tem um lucro, que é um lucro de fato, porque você vendeu mais caro do que você comprou, porém você está tirando do patrimônio. Porque você praticamente está tirando toda a valorização que o fundo teve, o imóvel teve, ao vender no valor patrimonial. Então, essa aqui acho que é a dica eu deixei para o final, para aqueles que gostam de assistir o vídeo até o final, não pulam etapas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e não cometam esse erro. Não tirem, mesmo no momento que vocês estiverem utilizando os dividendos dos fundos imobiliários para você custear a sua vida, não tire tudo. Reinvista uma parte, porque para você não perder o seu poder de compra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e deixem temas aqui embaixo pra gente fazer nesses vídeos de domingo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.